Olá, queridos alunos, eu sou o professor Adelino Franklin. Estou gravando esse vídeo para um projeto do curso de licenciatura em letras da UENG Passos, conversando durante a pandemia. E eu quero tratar aqui do meu itinerário de pesquisa, assim como outros professores têm feito durante esse período. Atualmente eu curso doutorado na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Eu ingressei em 2018 e estou aí já na reta final da minha pesquisa, já levando para a qualificação e posteriormente para a defesa. E eu quero contar aqui um pouquinho da temática abordada. Vou tentar ser assim o mais sucinto possível. Vamos tentar, pelo menos. Eu fiz o mestrado na área de educação e desde o mestrado eu já trabalhava com a questão do trabalho docente, trabalho dos professores. No mestrado, eu pesquisei as condições de uso das tecnologias educacionais na rede pública estadual de Minas Gerais, na educação básica, e como que isso afeta o trabalho dos professores. Até deu origem a esse livro aqui, ó, que vocês podem adquirir. É um livro muito oportuno para esse momento, né? Que tanto se fala aí de ensino remoto, emergencial. Então é um livro que traz uma boa reflexão, uma boa análise das condições de uso das tecnologias por parte dos professores. No doutorado, eu fui por um outro caminho. O doutorado é em educação, mas eu passei a estudar o trabalho docente, mas no ensino superior. E no meu caso, a minha pesquisa, ela trata das condições de trabalho dos professores temporários das universidades públicas estaduais. Eu pesquiso um caso específico, que é o da UENG Unidade Passos. Em Minas Gerais, a gente chama os professores temporários de professores designados. Essa pesquisa, ela surgiu porque eu já trabalhava na UENG e muito me preocupava com as condições de trabalho dos professores designados. A UENG, no contexto que eu ingressei, ela apresentava um número muito alarmante de professores temporários, cerca de 92%. Isso por conta da extinção da Lei 100 em dezembro de 2015. E aí grande parte dos professores que eram efetivados perderam seus cargos por conta da inconstitucionalidade da lei, que foi feita lá em 2007 no governo de Aécio Neves. Bom, eu ingressei no doutorado, na UFSCar com esse propósito de investigar quais as alterações no hábitos profissional dos docentes temporários da UENG Unidade Passos. Mais à frente nós vamos ver o que é um hábitos, né? Por que eu chamo de hábitos profissional? O meu referencial teórico é o Pierre Bourdieu. É um sociólogo francês contemporâneo, faleceu no início desse século, né? Faleceu em 2002, e é um sociólogo que traz muitas contribuições para entendermos o meio acadêmico, para entendermos as condições que se dão, como se dá o ensino superior no mundo, não só no Brasil. Bom, eu vou começar aqui falando do meu referencial teórico e depois eu falo da temática da pesquisa para vocês verem como que ele vai se encaixar, como que ele vai contribuir para essa pesquisa. O Pierre Bourdieu, ele chama de praxeologia, o seu método que busca uma terceira via para sair daquele dualismo, objetivismo e subjetivismo. Então, para o Bourdieu, as condições não são meramente objetivas, nem são meramente subjetivas.
E a praxeologia, ela concebe a vida como prática, né? Sendo a prática social permanente no interior de campos. Nós vamos falar o que é hábitos e o que é campo para o Bourdieu, para vocês entenderem como que isso contribui para a gente entender a noção de praxeologia em Bourdieu. O Bourdieu muitas vezes ele é rotulado de estruturalista, determinista, reprodutivista. Ele não é nada disso, tá? Muitas vezes é uma leitura equivocada das suas obras. Bom, vamos começar com o conceito de hábitos, né? Hábitos para o Bourdieu não é a mesma coisa que hábito, tá? O hábito, aquele da escolástica, aquele hábitos da escolástica, ele era estático. Para o Bourdieu, o hábitos não é estático, ele é construído. São sistemas de disposições duráveis, mas não estáticas. Tá? O hábitos é uma dialética da realidade objetiva e subjetiva. Tá? E ele é mais compreendido quando está relacionado com a noção de campo, com o conceito de campo, que vamos ver daqui a pouquinho. Bom, o que é o hábitos? É a interiorização da exterioridade e a exteriorização da interioridade. Difícil? Não, vamos analisar com calma. O indivíduo, o agente, o Bourdieu utiliza agente, né, para falar desse indivíduo. Ele interioriza aquela realidade objetiva, interioriza, mas a partir da sua subjetivação, ele exterioriza essa interioridade. Isso é o hábitos. Isso é o hábitos. E todas as categorias possuem um hábitos. Né? A gente pode ver professores, bancários, engenheiros, médicos, todos eles têm um hábitos. Né? Às vezes a gente fala de hábitos estudantil, hábitos professoral, hábitos esportivo. No meu caso, nessa tese, a gente utiliza hábitos profissional. Por que hábitos profissional? Porque eu trato dos professores universitários. E eles não só lecionam. Tem gente que acha que o professor universitário só leciona, mas não. Ele desenvolve pesquisa, ele desenvolve extensão, ele exerce funções de gestão, ele trabalha como consultor, ele é palestrante, ele escreve livros. Então, assim, as atividades do professor universitário são diversas. Por isso, eu coloco hábitos profissional e não meramente um hábitos professoral, tá? Bom, outro conceito, então, do Bourdieu é o conceito de campo. O campo é um espaço de disputa para o Bourdieu. É um lugar de disputa, de luta constante. Os indivíduos ocupam posições nesse campo. Todo campo ele é simbólico. Então, por exemplo, a universidade ela pode ser entendida como um subcampo do sistema educacional. O sistema educacional é um campo. É como um microcosmo dentro de um macrocosmo. No caso da UENG, Unidade Passos, a gente nota semelhanças com os diversos campos, no sentido de que há disputas, né? Mas a gente precisa analisar de que maneira que se dá essas disputas no campo UENG, ou nesse subcampo UENG, Unidade Passos, que eu vou delimitar. Bom, então o campo ele estabelece leis próprias que permitem a entrada ou a saída de agentes, né? A permanência deles ou não. E eles precisam incorporar as leis desse campo para poder entrar na disputa. E é isso que nós vamos ver. Bom, uma das maneiras de se posicionar bem no campo, se posicionar bem nessa disputa, é elevando o seu capital científico. E agora nós vamos falar então de capital para o Bourdieu. Se a gente pegar a teoria do Marx, a gente vai ver uma ênfase no capital econômico. O Bourdieu, ele considera o capital econômico, mas ele entende que existem outros tipos de capitais. Existe, por exemplo, o capital cultural,
Vocês podem analisar melhor na obra A Reprodução, do Bourdieu, junto com o Passeron. Existe o capital simbólico, existe o capital social. Aqui eu vou tratar, nessa tese, do capital científico. O capital científico ele pode se manifestar de duas espécies. Ele existe em duas espécies. Tem aquele que é fruto de um poder institucional ou institucionalizado. Por exemplo, quando você ocupa posições importantes nas instituições científicas, você é um chefe de departamento, você é um coordenador de laboratório, e também quando você exerce um poder que é reconhecido entre os seus pares, né? São aqueles chamados colégios invisíveis, né? Em que há uma reciprocidade, os pares reconhecem a sua posição no campo. Bom, o capital econômico ele é importante para a aquisição desse capital científico. Ele não é assim indispensável, mas ele é importante. Então, há um entrelaçamento entre os campos, os capitais também. Então, o capital econômico contribui para a elevação do capital científico. Bom, nós vivemos, agora que nós vimos aí o referencial teórico utilizado, vamos ver também o contexto em que se estuda a universidade. É marcado pela mundialização do capital, e aí eu recomendo a obra do François Chesnais, que traz aí, explica muito bem esse conceito de mundialização do capital, em que a gente percebe uma acumulação flexível de capitais nesse contexto. É também marcado pelo neoliberalismo. O neoliberalismo que defende aí a terceirização, flexibilização do trabalho. A gente nota também uma ênfase na privatização, o Estado é mínimo. E até puxando para esse contexto, a gente está vendo aí a insuficiência do neoliberalismo perante uma pandemia. Né? E tudo isso impacta no mundo do trabalho. A gente nota que cada vez maior o índice de uma precarização do trabalho. São precárias as condições de trabalho no mundo neoliberal, no mundo marcado por essa mundialização do capital. Além disso, além dessas condições precárias de trabalho, a gente nota uma intensificação do trabalho. O que é essa intensificação? É você produzir cada vez mais no mesmo tempo. Então a gente nota a presença, inclusive, de uma mais-valia relativa, que é quando você mantém a carga horária de trabalho do trabalhador, mas você intensifica a produção, isso com o uso de tecnologias, né? Isso com o uso de máquinas. Então você suga cada vez mais do trabalhador. Bom, o Brasil não está longe dessa realidade. Desde a década de 90 a gente vê a presença aí do neoliberalismo e todos os governos aí adotaram o neoliberalismo. Inclusive a gestão do PT não rompeu com o neoliberalismo. Mas a gente nota uma ênfase maior no neoliberalismo nos governos de Michel Temer e no atual governo, que é o governo do Jair Bolsonaro. A gente nota aí as aprovações nos últimos anos que são de cunho neoliberal. A gente nota a emenda constitucional dos gastos públicos, que foi aprovada em 2016, a lei da terceirização para atividades fins, que foi em 2017, a reforma trabalhista em 2017, a reforma do ensino médio em 2018 e agora a reforma da Previdência, que foi no ano de 2019. Todas essas são medidas que ocorreram nesses últimos tempos com ênfase no neoliberalismo. E tudo isso afeta o mundo do trabalho. E tudo isso vai chegar onde? Na universidade. A universidade também é afetada pelo neoliberalismo, pela mundialização do capital, por essas medidas. Nós percebemos cada vez mais a presença de contratos trabalhistas temporários nas universidades.
cada vez mais contratos com contratos curtos, né, que são interrompidos ao final de cada ano ou a cada semestre. E a gente nota que esses contratos de trabalho na universidade causam impactos muito prejudiciais para os professores e para os alunos. Veja bem, o que a gente nota na universidade? Que esses professores, eles lecionam, esses temporários, disciplinas que não têm afinidade, muitas vezes, com a sua formação acadêmica. Eles lecionam mais disciplinas do que deveriam. Eles têm projetos de pesquisa e extensão interrompidos. Dificilmente eles ocupam funções de gestão, porque não sabem se continuarão no ano seguinte. E eles até ficam assim, numa incerteza se orientam ou não trabalhos de conclusão de curso, porque pode ser que o seu contrato seja interrompido antes da defesa desse TCC. E as universidades públicas estaduais são as que manifestam muito, assim, um índice muito elevado de contratos temporários. Claro que aqui eu não estou falando das universidades privadas, né, gente? Que aí, sim, são contratos temporários, o que mais acontece. Mas aqui eu estou tratando das universidades públicas. Em relação às federais, as estaduais possuem um número muito maior de temporários. Bom, isso chega até a delimitação da nossa pesquisa, que é sobre a UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais. E eu vou tratar de uma das unidades, que é a unidade de Passos. Bom, a unidade de Passos é a maior de todas. Tá? A antiga fundação do Ensino Superior de Passos, a FESP, ela foi encampada pela UENG no final de 2014. Bom, e passou a ser a maior unidade da UENG. A UENG ela possui um formato multicamp. Na verdade, ao invés de campus, a gente tem unidades na prática. Ela está presente, então, na capital, que é Belo Horizonte, e é a sua sede, e mais 15 municípios no interior de Minas Gerais. Ela possui mais ou menos aí 22 mil alunos, pensem bem, 22 mil alunos, e aí mais de 1.600 professores, aproximadamente 117 cursos de graduação, 37 cursos ou aproximadamente de pós-graduação. Estou falando aproximadamente porque eu não acompanhei os últimos números, né? Porque há uma oscilação de um ano para o outro. Bom, e a UENG Passos, ela tem 27 cursos de graduação e aproximadamente aí 6 mil alunos. É muita coisa, né? Bom, quando ocorreu a exoneração dos professores da Lei 100, que foram efetivados em 2007, mas foram exonerados em 2015, a UENG passou a ter 92% de professores designados, temporários, apenas 8% efetivos. E isso foi um número, assim, impactante. Como que uma universidade desse tamanho funciona com um número enorme de temporários? E para isso a UENG passou a realizar os processos seletivos simplificados, é o PSS. Todo ano ocorrem processos seletivos simplificados e ao final de cada ano os professores são demitidos, exonerados, e tem que pleitear essa vaga novamente. E esse contrato pode ser por um ano e há editais que permitem a prorrogação por mais um ano. Bom, qual que é o impacto disso, gente? Como que um professor vai desenvolver pesquisa se ele não sabe se ele vai passar no processo seletivo novamente? Se ele vai estar na universidade novamente no ano seguinte? Como que ele vai desenvolver extensão? Como que ele vai ocupar um cargo de gestão? É uma instabilidade muito grande devido à interrupção dos contratos. O professor na UENG, a maior parte dos cargos é de 20 horas. Existem cargos de 40 horas e de 20. O ideal é que todos fossem de 40 horas. Por quê? Porque a dedicação seria integral ao UENG.
Mas não, os cargos parciais de 20 horas é o que predomina. E muitas das vezes os professores pegam 2 cargos de 20 horas para completar 40, né? Porque não tem aquela ampliação em um cargo só. Então ele vai ministrar, ao invés de ter 12 encargos didáticos semanais, ele passa a ter 24 encargos didáticos semanais. O que é muita coisa. Por quê? Porque ele vai ter um tempo assim, ó, pequeno para desenvolver pesquisa, extensão, para escrever um artigo, para publicar um livro, né? Porque ele tem que ficar em função de somente preparar as aulas. E nós sabemos que a universidade trabalha com um tripé: ensino, pesquisa e extensão. E não esquecendo aí que a gestão também é importante. Bom, em 2014, a UENG realizou um concurso público, mas que não abarcou as unidades recém-estadualizadas, como por exemplo Passos, né? Com esse concurso público, que demorou muito para se consolidar, a UENG saltou aí para cerca de 38% de professores efetivos, mas 62% continuaram a ser designados. Também um número muito alto, né? Em 2018 e 2019, foram publicados novos editais de concurso público e aí sim abarcou a unidade de Passos. Né? Foram 34 editais ao todo, a reitoria fez dividido, porque se acontecesse um problema em um edital, não barrava os outros. Essa era a ideia. Fragmentando facilitaria o processo do concurso público. Porque o que aconteceu em 2014 é que se dava um problema numa vaga, barrava todo o concurso. E aí, a unidade Passos foi contemplada em 6 cursos para esse concurso público. Teve concurso para os cursos de Ciências Biológicas, Agronomia, Letras, História, Pedagogia e Educação Física. Ao todo, 54 vagas. Mas a gente tem mais ou menos aí uns 380 cargos. Então quer dizer que o número de designados na UENG continua sendo bem maior do que o de efetivos. Esse concurso foi concluído. No início desse ano, os professores tomaram posse. Bom, a gente percebe que por conta do PSS da UENG, que é realizado anualmente, disputas no campo. Muitas vezes amigos são obrigados a disputar a mesma vaga. Né? Há aí uma espécie de desconforto entre os colegas professores que anualmente têm que disputar as vagas no PSS. Gera-se constrangimento, situações desagradáveis quando um colega não é aprovado e o outro sim. E a gente percebe que esses docentes eles buscam elevar o seu capital científico para ter uma posição no campo, para ter uma posição nesse campo de disputa. Né? E eles percebem também que é necessário elevar o capital científico para quê? Para ter uma pontuação melhor no PSS. A preocupação muitas vezes não é a qualidade das aulas, não é a qualidade da pesquisa, da extensão. Muitas vezes a preocupação de alguns docentes é com o seu currículo Lattes. Ele precisa elevar o seu currículo, ele precisa elevar o seu capital científico para poder entrar na disputa desse campo. Todas as condições que a gente nota, então, que estão submetidos os professores temporários, somado com as condições precárias de trabalho, leva a gente a questionar se não estão ocorrendo mudanças, alterações no seu hábitos profissional. Muito bem, pessoal. Essa pesquisa ela tem uma abordagem qualitativa, teve pesquisa de campo, por quê? Além do levantamento bibliográfico, a gente realizou uma pesquisa documental analisando os editais do PSS, da UENG, e também, falando agora da pesquisa de campo, a gente realizou 10 entrevistas semi-estruturadas, gravadas e transcritas com 10 professores que trabalharam tanto na FESP quanto na UENG Passos. E aí, esses dados já foram analisados e
Essa pesquisa já apresenta alguns resultados parciais. O que a gente nota? Que as medidas neoliberais de flexibilização das relações de trabalho têm se manifestado na UENG por meio da manutenção de um elevado número de professores designados. Né? O elevado índice também de professores com 20 horas também revela condições precárias de trabalho. Por quê? Eles têm que trabalhar em outras instituições para complementar a sua renda. O professor 20 horas ganha metade ou menos, bem menos, do que o professor de 40 horas. Então ele vai trabalhar na educação básica, ou ele vai trabalhar numa instituição de ensino superior privada, ou vai ter a sua empresa para complementar a sua renda. Porque somente com o salário de 20 horas fica difícil sustentar uma família, fica difícil sobreviver. Bom, além disso, o fato deles submeterem anualmente ao PSS, né, leva aí a disputas do campo, né, e a gente nota aí uma lógica do produtivismo para atender as exigências do PSS, né, e a gente nota, sim, que isso afeta o ensino, afeta a extensão, afeta a pesquisa, afeta a gestão negativamente. Então, a gente nota também uma falta de união entre os professores para reivindicar melhorias. Por quê? Essa rotatividade de professores impede a sensação de pertencimento à instituição. Porque ele pensa o seguinte, poxa, para que eu vou aderir a uma manifestação? Por que eu vou assinar uma petição? Se o ano que vem, às vezes, eu nem estou aqui, né? Então, até a coletividade, a união dos professores é prejudicada. Os professores temporários, a gente percebe aí, analisando os editais do PSS e também analisando as entrevistas que já foram realizadas, que eles lecionam muitas disciplinas por semestre e às vezes lecionam disciplinas que não têm relação com a sua formação acadêmica, né? Porque eles são obrigados a pegar aquele bloco de disciplinas, né? E dentro do bloco de disciplinas tem uma ou outra que tem a ver com a sua área, outras não, né? E falando nisso, a UENG ainda não tem os departamentos, não tem uma departamentalização para organizar esses blocos de disciplinas. Bom, a gente percebe uma baixa remuneração desses docentes em relação às outras universidades públicas.